para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar dessa temática que parece que todos os anos a gente tem cada vez mais se deparado, que é o BBB. Logo quando eu vi que tinham 6 pessoas negras na casa, eu já falei que não ia falar de BBB, que ia fingir que não estava vendo nada, mas parece que não tem como, a gente é empurrado para essa onda e... Bom, vamos do começo, né? Vamos do começo. Primeiro, BBB não é representativo. BBB não é representatividade para ninguém. Ah, mas tem 6 pessoas negras lá dentro. O que isso está mudando na nossa realidade social, na prática, na base, nas milhares de pessoas que estão passando fome dentro das periferias? Nas milhares de pessoas negras, pobres, que não vão receber vacina tão cedo porque o governo não se deu ao trabalho de comprar vacina para todo mundo. O que isso está mudando na prática? Uma coisa que a gente precisa entender é como funciona a Rede Globo. A Rede Globo é uma emissora de TV racista. A Rede Globo é uma emissora de TV que apoiou a ditadura. A Rede Globo é uma emissora de TV que construiu, articulou e concretizou o golpe nas mídias. Então a gente está falando de uma emissora que manipula as pessoas, que manipula a política. E a Rede Globo está muito enfurecida porque o governo Bolsonaro não dá o espaço para ela que ela achou que ela ia ter no governo Bolsonaro. Então a Rede Globo, ela se colocou desde o ano passado com o BBB como um palco de uma disputa e de um debate sobre questões raciais, sobre o fora Bolsonaro, sobre uma série de temáticas que são pautas da esquerda, não são pautas da Rede Globo. A Rede Globo não tá nem aí. Talvez as pessoas que trabalham na Rede Globo sejam um pouco mais humanas do que a própria emissora e se importem. Eu sei que tem inúmeros artistas da Rede Globo que se posicionam, que estão aí nas mídias, e isso, legal, tem que ser falado, beleza, todo o apoio e toda a solidariedade a esses artistas, porque eu sei que eles são tão ameaçados quanto os militantes de esquerda. Mas o programa, o BBB em si, ele não é feito para que pessoas tenham representatividade, para que pessoas tenham visibilidade, ou para que pessoas negras, ou militantes LGBTs, ou enfim, militantes do geral que estão entrando no programa, levem essas pautas para um público em horário nobre. Isso não é a meta da Rede Globo. O que aconteceu ano passado? Com o Babu, a Thelma e os outros participantes do BBB, a Rede Globo percebeu que o alcance, a audiência, tudo que envolve o programa nas redes, as hashtags, os paredões, gerou um engajamento muito grande. Por quê? Quando se falava do Babu, o movimento negro todo, o movimento hip hop, o movimento artístico estava lá, votando, levantando hashtag e defendendo, porque se tratava de uma questão muito maior do que o BBB, muito maior do que a Rede Globo. Se tratava de um pacto que nós temos entre pessoas negras, entre mulheres feministas, né? O feminismo, que também foi uma grande pauta dentro do BBB, as meninas que conseguiram ir eliminando um por um dos caras que foram machistas dentro da casa. Isso gerou um engajamento muito forte do movimento feminista e do movimento negro. Tanto é que nós temos até uma campeã. E isso mostrou para a Rede Globo que gerar engajamento, gerar visibilidade com pautas de pessoas negras, de mulheres feministas, de LGBTs, era muito lucrativo para eles. Se é lucrativo para eles, o que eles fazem? Esse ano nós temos uma casa cheia de militantes, alguns bolsonaristas, né, que a gente já descobriu aí pela internet da vida, cheia de militantes, cheia de bolsonaristas, cheia de gente do movimento negro. E aí, o que mais me surpreende é uma galera que nunca participou de movimento, mas que vai pra internet falar coisa que não sabe. Primeiro, sobre o Lucas. O Lucas Penteado, do nada, apareceu um monte de psicólogo do Twitter, psicólogo do Facebook, psicólogo do Instagram, pra dizer que o Lucas tem problema mental e não sei o que. E assim, tudo bem, saúde mental, falar que ele tá com problemas
identificar que ele tá com problemas e que ele precisa de ajuda. Outra coisa é chamar o garoto de doente mental, dizer que ele precisa ser retirado do programa agora porque ele é uma ameaça para as pessoas. De onde que vocês tiraram isso? Ah, eu vi o pay-per-view, eu pago a Rede Globo, eu tenho pay-per-view, eu vi tudo, não sei o que. Literalmente, eu queria falar uma palavra que eu acho que se eu falar o YouTube vai censurar, mas ó, pra sua opinião nesse momento. Quando a gente tá falando da saúde mental, principalmente de um militante negro, a gente tem que lembrar que em 2016 a gente sofreu um dos maiores golpes contra a democracia. E nós que somos militantes assistimos a esse golpe desesperados, porque o último golpe que nós tivemos no país culminou com uma ditadura civil-militar que matou milhares de pessoas. E a gente fala assim, porque assim, as pessoas falam, ah, foram só uns 300 e poucos mortos. Dá licença, né? A gente tem aí o Arimi Atroari para dizer que foram mais de 3 mil indígenas mortos. Então, não brinquem com os mortos da ditadura. Pesquisem antes de falar qualquer coisa. Eu não vou entrar no mérito aqui. A gente está falando de um ano de 2018, onde os militantes negros, LGBTs, mulheres eram o tempo todo ameaçados de morte na internet. A gente dormia e acordava com a nossa DM cheia de gente falando que a gente ia morrer, que o Bolsonaro ia mandar matar todo mundo, que era isso mesmo, que... Qual era o slogan? Meu Deus, esqueci. Não lembro, Bolsonaro... Alguma coisa do tipo... Enfim, é melhor já ir se acostumando. O discurso era esse. É melhor já ir se acostumando. Então, a gente passou todo esse processo político com a saúde mental no lixo. Porque a gente tinha muita coisa para fazer, a gente tinha outras coisas para reivindicar. E aí a gente inicia o governo Bolsonaro com congelamento já de verbas de educação desde o governo Temer. E aí ele congela, corta, contingia, sei lá o nome que vocês queiram dar, as verbas da universidade pública. O segundo ano tem a pandemia, a gente já vinha de um rompimento com o Mercosul, o mercado econômico colapsando, os outros países olhando e falando, Brasil, o que é isso? Como assim? O cara indo falar porcaria dentro da Organização do Comércio, a Damares falando que menino veste azul, menina veste rosa, cortina de fumaça para um lado, cortina de fumaça para o outro, e aí vem o Queiroz, as laranjas, o desvio de bunheiro, olha, o desvio de dinheiro, as rachadinhas, a milícia, o gabinete do ódio, Flávio Bolsonaro ligado com os escândalos do assassinato da Marielle. Então, a nossa cabeça, a cabeça do militante do Brasil hoje é completamente abarrotada de coisas. Isso porque eu ainda não cheguei na pandemia. Porque a gente tem uma pandemia, a gente não tem vacina, a gente não tem previsão de vacinação. O governo atrasou o quanto ele pôde a vacina, a Anvisa atrasou o quanto ela pôde a vacina, o MEC não se preocupou com o Enem, as voltas às aulas, as coisas... Se você olhar para Manaus acabou de colapsar. Não tem nem 2 semanas que Manaus colapsou. E a gente tá aqui segurando todas as pontas do mundo, enquanto tem um monte de gente passando fome, um monte de gente entrando em contato pedindo pra gente conseguir arrecadação de alimento, e as pessoas estão preocupadas com o BBB. Imagina a cabeça de um militante que sai dessa realidade que eu acabei de falar e ela entra no BBB. E isso aqui é só o contexto geral, o contexto econômico, o contexto Brasil. Eu não tô falando do contexto negro, do Black Lives Matter, da gente saber que existem milhares de pessoas negras morrendo durante a pandemia, porque são as pessoas que estão em piores condições de vulnerabilidade social, morando na periferia, que é um espaço de contágio extremamente grande por conta da população, por conta do comércio. Então, são as pessoas que estão desempregadas, são as pessoas que estão sofrendo com a pandemia, e são, a maioria, pessoas negras. Então, assim, pro militante negro, já tem ali todo Black Lives Matter, assim, gritando. A gente assistiu e a gente assiste a vídeos quase todos os dias em perfis negros, em perfis de denúncia, que negros foram assassinados, que negros estão desaparecidos. Inclusive tem 3 garotinhos de Belford Roxo que até agora não foram encontrados. A gente assistiu Ágata, a gente assistiu o rapaz negro que foi assassinado no Carrefour, e que não foi só um, e agredido, e gente agredida em banco, e enfim,
A gente assiste, a gente é bombardeado com casos de racismo todos os dias, com templos, com terreiros sendo incendiados todos os dias. Então, imagina como é a cabeça do militante que lida com toda essa realidade social brasileira e tem que estar ali, ó, que legal, divertido, BBB, hahaha. Gente, eu não queria, eu tava me recusando até agora a falar de BBB, porque a gente tem outras prioridades no mundo. Mas enfim, voltando tudo isso para falar do Lucas. Por que a gente fala que a saúde mental do Lucas tá ruim? Primeiro, por tudo que eu já falei aqui. Segundo, que ele é um rapaz negro que acabou de entrar no BBB. E o BBB, imagina, você é uma pessoa que você leva ali a sua vida e tal, mesmo que você seja uma figura pública, você entra pro BBB e você é televisionado por milhares de pessoas. Imagina se fosse o Lucas fazendo o que o Fiuk tá fazendo. O Fiuk chora quase todo dia. Ele pede desculpa por ser branco quase todo dia. Se fosse o Lucas fazendo a mesma coisa, vocês acham que o Lucas não tinha sido cancelado há muito tempo? E assim, não quero maternalizar o Lucas, não quero pegar o Lucas e dizer, oh meu Deus, tadinho, garotinho negro, vem cá, vou te dar cola. Eu acho que a atitude mais correta que eu vi até agora foi a do Projota, de olhar pra ele e falar, você tá errado, você tá vacilando, você precisa aprender, mas você vai aprender dessa forma. Porque, sinceramente, militantes de internet, vocês apontam o dedo na cara dos outros e falam, você tá errado, você vai ser cancelado, você fez tal coisa errada, você foi racista, você foi xenofóbico, você foi machista, você foi não sei o quê. E aí, o que vocês fazem, além de cancelar as pessoas? O que vocês fazem, além de ir pra internet e dizer, nossa, fulano foi machista? E na luta, e na base, e na prática? O que vocês ensinam? O que vocês disseminam de conhecimento para essas pessoas? O que vocês mudam da postura dela? Além de apontar o dedo na cara e dizer, olha, você tá sendo machista. Porque isso a gente já faz. A gente já faz todos os dias. A gente vira e fala, nossa, que comportamento machista, né? Que comportamento racista, né? Mas e aí? Para além disso, o Lucas, ele é um militante, então ele não é como se a gente estivesse dialogando com um bolsonarista reacionário, que nunca vai entender nada do que a gente tá falando, porque ele não tá nem aí pro que a gente tá falando. O Lucas ainda tem a oportunidade de ouvir, de sentar e falar, ok, você tá errado por conta disso, disso, você foi errado nisso, e a gente precisa rever suas atitudes. E se o Lucas tá passando por problemas psicológicos, se ele tá com algum tipo de transtorno que foi ocasionado por esse tipo de programa, ele precisa ser retirado do programa e ele precisa de tratamento. Uma das coisas que o Projota falou pra ele é, se você não tiver condições, eu pago. Sabe o que é isso para pessoas negras? É a gente refletir que deveria ter um CRAS, deveria ter um ponto de atendimento em todos os bairros do país para atendimento psicológico, para atendimento contra a violência doméstica, para atendimento psicossocial, de emitir ID jovem, emitir Bolsa Família, de fazer mapeamento, deveria ter CRAS em todos os bairros. A gente não tem. Existem pessoas que estão aí há 6 meses tentando conseguir atendimento psicológico pelo SUS. 6 meses é pouco, tem pessoas que estão há mais de 1 ano tentando conseguir atendimento psicológico pelo SUS. Então, a gente reflete só dessa fala do Projota que a gente não tem política de atendimento à saúde mental para pessoas negras. A gente não tem política de atendimento à saúde mental para ninguém. Até hoje a gente tem pessoas que acham que saúde mental é brincadeira, que as pessoas estão fazendo por vitimismo, nossa, tá chorando aí à toa, né? Então, assim, o Lucas, antes que as pessoas cancelem, antes que já cancelaram, né? Já tô vendo militante na internet falando que tem que morrer e não sei o que, enfim. Mas reflitam comigo. O Lucas teve a assessoria que estava na comunicação dele, largou ele. Se fosse uma pessoa branca, vocês acham que a assessoria tinha largado ele? Tinha tipo assim, você que lute, você falou merda, você que lute. Quantos ex-BBBs não fizeram coisas piores do que o Lucas ali dentro e a assessoria não largou? E a assessoria se manteve. Quando a gente vê a imagem, eu vou deixar a foto aqui,
do Lucas sentado num canto, sozinho, comendo, isso dá gatilhos em tantos lugares da vivência da pessoa negra que eu não consigo nem dimensionar aqui. Quantas pessoas negras já não foram excluídas de rodinhas sem ter feito nada, sabe? A gente sem ter feito nada. O Lucas fez, mas o fato dele fazer não coloca ele como um monstro que estão tentando colocar. De isolar o garoto, de colocar o garoto num espaço de destruição. Que você fique aí, que você lide com seus problemas. Isso não acontece com homens brancos. Se fosse um homem branco no mesmo lugar que o Lucas está, já tinha aparecido alguém para dar colo e para dizer, nossa, eles estão exagerando, você nem fez tanta coisa, tá tudo bem. Mas não, é um homem negro nessa situação. É óbvio que as pessoas vão condenar, vão julgar e vão taxar ele de agressivo, quer ele seja agressivo ou não. Tem outra imagem da galera fazendo rodinha de oração. Eu não assisto BBB, então eu não sei ainda se o Lucas ele é candomblessista ou bandista, mas pelo que eu tô vendo na internet, ele é de religião de matriz africana, pelo tom pejorativo que estão dando as coisas. Vocês imaginam como é para uma pessoa que é de religião de matriz afro, tá vendo as pessoas se reunindo para fazer rodinha de oração, pra tipo assim, tentar banir o que quer que esteja com a pessoa? Vocês sabem quantas pessoas negras de terreiro escutam quando elas chegam nos espaços do tipo assim, nossa, essa pessoa tem uma energia ruim. Energia ruim. Eu acho que energia ruim é o novo nome que eles dão assim, nossa, essa pessoa é de terreiro, energia ruim. Porque eles não podem mais chamar de macumbeiro, então dizer, nossa, praticante de magia negra, essas coisas, né? Porque hoje em dia a gente, né, fala que é racismo. Então, a pessoa vira e fala, nossa, senti uma energia pesada aqui, né? Será que é porque essa pessoa é negra? Será que é porque essa pessoa é de terreiro? E eu não tô tentando resumir todos os problemas do mundo a racismo. Muito pelo contrário, eu vou falar de outras coisas que aconteceram ali no BBB, que também são bem problemáticas. Mas eu queria falar primeiro do Lucas. A cultura do cancelamento, ela, com militantes, ela não serve pra nada. Porque a única coisa que a gente talvez consiga com isso é fazer o Lucas desistir da luta dele. Fazer um garoto negro da periferia que participou das mobilizações, da ocupação das escolas, que tá ali nas rodas de hip hop, de rima, de slam, é fazer com que esse garoto desista dos sonhos dele e desista da política. E a gente já tem uma juventude que desistiu da política por muito menos. Então, cuidado com as coisas que vocês falam na internet, porque vocês não sabem o que vocês estão atingindo dentro das experiências, dentro das subjetividades das pessoas. E aí, fechando a porta do Lucas, vamos pra Carol Conká e a Juliette, eu acho, que é a paraibana, eu acho. Como eu falei, eu acho, né, porque eu não acompanho o BBB direito, então eu tô vendo o que tá sendo dito na internet. Então vamos pra Carol Conká e pra paraibana, né, que é a Juliette, eu acho que é o nome dela. Bom, xenofobia, né, xenofobia e muita gente questionando o fato da Carol Conká ser negra e ter esse posicionamento. Vamos lá. O movimento negro, ele não é uma coisa única, ele não é uma coisa só. Dentro do movimento negro existem pessoas que pensam diferentes, existem organizações de movimento negro que pensam a partir de uma visão pan-africanista, existem pessoas dentro do movimento negro que pensam a partir de uma visão garveirista, existem pessoas dentro do movimento negro que pensam, por exemplo, com o feminismo negro, relações intersexuais, relações não, a partir da perspectiva, gente, esqueci o termo, que relaciona gênero, classe e raça, né, que mistura os três e que tenta entender a sociedade a partir dessa visão. Então, o movimento negro, ele não é uma coisa só. Isso significa que quando uma pessoa negra fala uma coisa, ela pode estar falando por uma parcela das pessoas negras que estão ligadas a ela, mas ela não está falando pelo movimento negro todo, ela não está falando de todo mundo. Então a Carol Conká, que fala de dentro de uma perspectiva sulista, negro, mas sulista, carrega toda uma carga geográfica
de pensamento que é construído do sul para o mundo. Que o Nordeste é isso, que o Norte é aquilo. O fato dela reclamar, ai, vocês falam não sei o quê. Gente, o Nordeste e o Norte são dos estados mais carinhosos e mais alegres, e a gente é assim. A gente fala pegando, a gente gesticula, a gente tem isso. Quando as pessoas falam que a gente tem axé, que a gente tem cultura popular, que a gente constrói batuque, que a gente constrói carnaval, que é tudo diferente no Norte e no Nordeste, que as pessoas são melhores, é porque essa galera do Sul é toda... E eu não tô querendo ser xenofóbica com quem é do Sul, não. Mas assim, vocês são educados, e aí eu falo pra galera do Sul, vocês são educados a acreditar que vocês são melhores do que o restante do país. E vocês são educados a acreditar nisso. Porque vocês são educados pra ser, sei lá, separatistas. Enquanto o Norte e o Nordeste tá, tipo assim, lutando pela sobrevivência própria, o Sul tá olhando pro Norte e pro Nordeste falando, olha só, a gente tá tendo que sustentar esse pessoal desse outro pedaço do país. Dá licença que a gente conseguiria ser completamente independente sem vocês. Não que eu queira que o Brasil se separe. Mas assim, inclusive, a gente poderia ter ganhado a eleição de forma democrática, né? E ter tido um presidente, tipo assim, que não fosse um fascista genocida louco na presidência. Porque o Norte e o Nordeste votaram em peso num candidato da esquerda, da democracia, num professor, com boas propostas. Mas não, o Sul, o Sudeste elegeram quem? O que a gente pode esperar, né? Quem que a gente pode esperar dos estados, né, que votaram massivamente num presidente genocida? E aí, eu acho que aqui a gente já entende qual é o problema do Sul. Que não é um problema do movimento negro, que não é um problema das pessoas negras, que é um problema geográfico do Brasil que precisa ser estudado. Por que as pessoas do Sul são tão xenofóbicas com o restante do país? Então, né, ponto. Planos não serão passados nesse vídeo, tá? Inclusive, quanto ao Lucas, com todas as posturas que ele teve erradas, acho que tem que ser apontadas, mas que ele precisa de ajuda psicológica pra, enfim, lidar com isso. Mas, enfim, eu não lembro se eu ia falar de mais alguma coisa aqui. Xenofobia, da Carol Conká. Ah, tem a Lumena, né? A Lumena que também aí já foi cancelada e descancelada 300 vezes. Qual é o problema de você ser militante dentro de um reality show? Tem gente que vai pra assistir o reality pra ver, tipo assim, gente se pegando, outras discussões, gente com as provas do líder da casa, tem gente que quer ver prova do líder, tem gente que quer ver outras coisas. E a gente já faz militância como uma coisa que, por exemplo, eu falo, não é que eu milite sobre tudo, é que pra mim tudo é política. Eu sou política. Então, automaticamente, quando alguém é machista, racista, transfóbico, seja lá o que for, inclusive, um parêntese aqui, vocês parem de ser transfóbicos, porque assim, a postura que a galera tá tomando quanto a fala da Lumena sobre os meninos, já não sei o que, exagerada, não sei o que, esse negócio aí de não binarismo, aquilo que eu coloquei no meu Instagram. Quando você vai falar de um assunto que, assim, não é seu lugar de fala, você é uma pessoa cis, e você nem sequer parou pra ouvir pessoas trans falando sobre o assunto, então, volta 3 casas aí na militância, respira, para um pouco e pensa, não, vou escutar pessoas antes de falar, porque o problema do militante da internet também é esse. Eu sei tudo, eu domino o mundo, o Twitter é meu e eu vou cancelar quem eu quiser. Mas parar pra escutar que é bom, nada, né? Então, sobre a Lumena. Ela tá num programa e tá construindo militâncias e tá falando em cima de diversos assuntos que, assim, talvez pra ela, pro entendimento militante dela, aquilo tem que ser problematizado. Talvez porque ela já tenha problematizado outras coisas e ela já esteja num nível de que, assim, ela já tá problematizando coisas que a gente ainda tá, tipo assim, pensando em problematizar. Agora, uma coisa é certa. A fala dela sobre homens que se vestem de mulher e fazem esse tipo de personificação e fazem, gesticulam e enfim, vestem um personagem afeminado,
para pessoas trans isso é violência, porque isso representa para elas um processo de violência. Ah, mas os homens se vestem de mulheres no carnaval e tal. Inclusive, eu já cansei de ver homem vestido de mulher no carnaval de forma extremamente machista. É a mesma coisa que a galera que faz blackface se pinta de nega maluca pro carnaval e a gente fala que é racismo. E aí as pessoas viram, ah, mas é carnaval. E vai deixar de ser racismo porque é carnaval? Vai deixar de ser transfobia porque é carnaval? E aí a gente entra no mérito do quanto os militantes estão chatos, a militância tá chata, a Lumena é chata, não sei o que, porque ela tá militando e coisas que ela não devia estar militando. Galera, se você não quer ouvir, se você não quer militar, se pra você a sociedade tá chata, sei lá, se isola. Sei lá, cava um buraco no chão e vai morar lá dentro, porque assim, a gente não vai retroceder. A gente vai continuar apontando o que é racismo, o que é machismo, o que é transfobia, o que é LGBTfobia, o que for. A gente não vai retroceder. Eu já escutei inúmeras vezes o discurso de você tá sendo chata, você tá problematizando coisas que não deveriam estar sendo problematizadas, isso aí é mimimi, isso aí é vitimismo, deixa isso pra depois e não sei o quê. Só que todas as vezes que a gente deixa pra depois, a gente precisa pensar e a gente precisa refletir que tem pessoas morrendo enquanto a gente deixa pra depois. A gente não tá falando como se a gente estivesse deixando pra depois, por exemplo, a pauta da legalização da maconha ou a pauta da descriminalização do aborto, ou sei lá, a pauta do veganismo. A gente não tá deixando pra depois só coisas que ainda estão distantes da sociedade. Sei lá, tipo, o ateísmo, né, das instituições. A gente não tá deixando pra depois isso. O ateísmo das instituições não, né, a laicidade, porque, enfim, ateísmo é quase que considerado uma religião hoje, mas a laicidade das coisas. A gente tá pautando coisas mínimas, coisas que inferem e estão diretamente ligadas com a vida das pessoas. A transfobia, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, pessoas LGBTs do mundo, assim, os estudos comprovam isso. O Brasil é responsável por mais da metade dos casos de transfobias acontecidos desde 2018 pra cá. Então, assim, não é que a gente tá falando de coisas que, tipo assim, estão distantes da nossa realidade. Pra nossa realidade militante, essas coisas estão matando pessoas muito próximas a gente. Então, quando a gente fala da vacina, quando a gente fala do oxigênio, quando a gente fala que precisa de emprego, que precisa de auxílio, que precisa de vacina, que precisa de outro presidente, a gente está falando porque isso depende para a sobrevivência das pessoas, depende para a sobrevivência das mulheres, depende para a sobrevivência do povo indígena, depende para a sobrevivência do povo de terreiro. Então, a mesma coisa é para o racismo, para o machismo e para a transfobia. A vida de milhares de pessoas depende desse tipo de crítica, depende desse posicionamento, depende da gente falar, parem com isso. Então, eu não sei o que as pessoas esperam que a gente faça enquanto militante. Que a gente fique sentado e aplaudindo, ou então sentado e calado, vendo as coisas e falando, tudo bem, vou deixar isso aqui passar. A gente tá deixando várias e várias passar. Tem vários assuntos que a gente não se posiciona, que a gente não vem falar, porque a gente já não aguenta mais. Pra vocês terem uma noção, eu acho que não é só vocês que não aguentam mais a galera militante. A galera militante não aguenta mais ter que militar. Porque a gente não aguenta mais ter que reivindicar as pautas, ter que falar das coisas, ter que bater nas mesmas teclas. E agora, além da gente estar lidando com todo o reacionarismo do governo Bolsonaro, a gente devia estar lidando com o reacionarismo da galera de esquerda, que parece que fechou a cabeça e fechou os olhos para o mundo e falou, vou deixar isso para depois. Vocês não têm noção de quantos militantes colocam a saúde mental, colocam a vida familiar, a vida afetiva, colocam tudo de lado para tentar mudar a sociedade. Não para si, porque a gente nem tem esperança de que pra gente ainda tenha uma reversão grande do que a gente espera. Mas a gente constrói para os outros. A gente constrói cursinho popular, a gente organiza movimento, a gente faz tudo porque a gente acredita que a gente vai deixar uma sociedade melhor. Então, se você não quer ouvir os militantes, beleza. Quando a Lumena for falar, você muda de canal. Quem quiser assistir o que ela quer falar, assiste. Quem não quiser, não assiste. Você tá pagando pay-per-view.
Então você assiste o que você quiser, né? Você tem essa liberdade de escolha. Se você não está satisfeito em ter 6 pessoas negras em rede nacional participando de um programa, no próximo você se inscreve e vai lá você participar. Agora parem com a cultura do cancelamento, parem de desumanizar pessoas e construir monstros em cima de atitudes, porque isso só fundamenta discurso de ódio contra a gente mesmo. A gente ainda nem tá unificado, a gente ainda nem tá unido, a gente ainda nem tá articulado, a gente ainda nem consegue fazer frente ao fascismo, e vocês estão desarticulando e desunindo e separando e fazendo com que as pessoas fiquem se degladiando entre si. Então eu espero muito que esse seja o primeiro e o último vídeo que eu vou fazer sobre o BBB aqui, porque eu não tenho paciência mais para isso, para explicar que a Rede Globo lucra com as nossas pautas. E ela não lucra levando as nossas pautas, ela não lucra estampando a bandeira dos movimentos, ela lucra com a gente se matando, ela lucra com a gente discutindo, ela lucra com a gente desarticulando as lutas. É com isso que ela lucra. Então, novamente, prestem atenção na cultura do cancelamento, prestem atenção ao que vocês levantam posicionamento. Não sejam psicólogos de internet, não sejam professores de internet. Se vocês não sabem sobre o assunto, pesquisem. Não custa nada você abrir o Google e botar lá problemas mentais relacionados à população negra, problemas psicológicos relacionados à população negra, distúrbios, enfim. Eu nem sou psicóloga, eu nem sei se esses termos estão corretos. Então, até eu prefiro abrir o Google e pesquisar do que simplesmente falar aqui. Então, pesquisem, procurem, antes de vocês saírem falando as coisas para pessoas negras, para mulheres, para o movimento feminista, para o movimento LGBT, para o movimento trans, para o movimento negro. Nós não somos uma coisa só. Vocês estão desumanizando movimentos, vocês estão desumanizando pessoas. E isso quebra a gente ainda mais, por dentro e por fora, porque vocês desarticulam as lutas e vocês fazem com que a gente tenha mais um peso para carregar, que é o peso do BBB, de a gente ter que estar parando a nossa vida para falar de BBB, porque rola uma cobrança e rola uma pressão e rola um tempo todo. O que você tá achando da tal discussão? O que você tá achando do fulano? O que você tá achando do posicionamento de fulano? Pra mim, fulano devia estar fazendo o jogo dele, tocando a vida dele. Tem milhares de pessoas morrendo de fome no país pra gente estar se preocupando com o BBB. Então, todas as vezes que você for militar na internet em cima de BBB, faz o favor de lembrar que tem milhares de pessoas morrendo de fome no país, que tem milhares de pessoas que não vão receber a vacina, que tem milhares de pessoas furando a fila da vacina, que a gente tem um governo genocida, fascista, que gastou bilhões com leite condensado, com alimento para, enfim, seja lá para quem for aquele alimento, desvio de dinheiro, desvio de verba, um gabinete do ódio, etc., pra gente estar se preocupando com o Big Brother, tá? O vídeo é esse, já tá muito longo, então é isso. Eu espero que vocês compartilhem, que vocês entendam um pouco do que é isso, para que antes da gente falar, antes da gente se posicionar, a gente pare, sente, escute e leia, porque eu acho que o que tá faltando é isso, é leitura e é conhecimento de vivência, tá? É isso, e até o próximo vídeo.